Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Hoje o assunto é desenho e processos de criação. Como se cria uma obra de arte? Basta aplicar uma técnica? Por que artistas que utilizam os mesmos materiais e tratam das mesmas questões temáticas realizam obras totalmente diferentes? Se você é artista, já se perguntou de onde vêm as suas ideias? Já se surpreendeu com você mesmo ao criar algo de que gostou muito? Podemos pensar sobre essas questões estudando processo de criação. Vamos começar pensando sobre alguns conceitos relacionados a processo de criação. A criatividade é um potencial inerente a todo ser humano. De maneira ampla, todo ser humano tem a capacidade de criar algo. Não apenas os artistas. Em toda atividade humana existe a potência para ser criativo. A criação é a realização da potência da criatividade. E criar é ordenar informações diversas para dar forma a algo novo. É um formar. Segundo Feigelstrauer, a criatividade interliga diversos níveis de nossa experiência, como indivíduo consciente e sensível inserido na cultura de seu tempo. O ato de criar é um ato intencional, que nos mobiliza por completo. O ato de criar está ligado à intuição. É uma maneira de se relacionar com o mundo ao nosso redor por meio de associações. O ato criativo se dá quando estabelecemos relações entre eventos e experiências diversas e diferentes, configurando algo novo com algum significado. Além disso, a criatividade é uma potencialidade que se renova. Cada nova criação aumenta o repertório para as criações seguintes. O exercício de práticas criativas por meio da educação e das artes é capaz de desenvolver o indivíduo como um ser humano pleno, com sensibilidade e pensamento crítico, ao invés de só obedecer e manter estruturas de poder vigentes. Durante muito tempo, principalmente na Idade Média, o artista era considerado apenas como um instrumento para as realizações divinas. Por isso, muitas obras não eram assinadas. A partir do Renascimento, o artista começa a ser considerado como um pensador, um autor de fato. Por conta dessas mudanças, surge o interesse em entender como se dá a criação artística. Nas academias de arte na Europa, instituições onde o Estado organizava o ensino da arte, foram estabelecidas regras que definiam e estabeleciam maneiras corretas de se fazer arte. No final do século XIX, com o advento da arte moderna, os artistas não estavam mais interessados em seguir as regras das academias e foram buscar outras maneiras de realizar arte, muitas vezes estabelecendo suas próprias regras. A arte contemporânea é fruto das mudanças iniciadas na arte moderna. Aqui não existem regras rígidas para fazer arte, nem parâmetros rígidos para definir o que é arte. Sendo assim, os estudiosos começaram a voltar seus olhos para o ato criador, a estudar a obra de arte a partir da maneira como ela é criada. O termo poética é um estudo sobre a instauração da obra de arte. Não é o estudo da obra de arte que ainda vai ser feita, muito menos da obra acabada, mas sim o estudo da obra se fazendo, da obra sendo criada. Então, podemos estabelecer algumas diferenças básicas entre o ensino-aprendizado de arte em diferentes tempos. Nos conservatórios, nas escolas de belas artes, se prioriza a capacitação técnica do artista, seguindo regras e cânones. Nos atuais cursos universitários de artes, existe a prática do fazer artístico em conjunto com a reflexão sobre esse fazer. Principalmente a partir da década de 1980, nas universidades, se estabeleceu a pesquisa em arte, que se baseia nos estudos sobre processos de criação. Estabeleceu-se a figura do artista pesquisador, aquele que realiza e reflete sobre sua prática artística. E o pesquisador cria o seu próprio objeto de estudo.
Na área das artes visuais, a pesquisa em arte compreende todos os componentes de um pensamento visual estruturado. Isso inclui o fazer do artista, que utiliza técnicas e procedimentos para elaborar formas, transitando entre o sensível e o conceitual, a prática e a teoria, o sonho e a razão. E onde entra o desenho nisso tudo? Podemos categorizar duas implicações básicas do desenho nos processos de criação. O desenho pode ser documento de processo. É quando o desenho não é a obra final, mas faz parte do percurso de criação de uma obra. O artista utiliza o desenho para anotar uma ideia, fazer um esboço. É comum a utilização de diversos tipos de caderno de desenho, os chamados sketchbooks. E o desenho pode ser o meio expressivo principal, quando ele é a obra final. É importante lembrar que na arte contemporânea, essas duas categorias podem se misturar. Por exemplo, para alguns artistas, os documentos de processo já são meio expressivo, já configuram a obra final. Todo artista é, naturalmente, um pesquisador, que interpela seus processos, estuda técnicas, procura referências e tem muita curiosidade. Alguns até acham que o artista não precisa refletir sobre seu processo, que basta apenas aprender e aplicar as técnicas. Outros acham que o artista tem que possuir um imenso conhecimento teórico. A artista e professora Sônia Rangel costuma utilizar uma imagem para ilustrar essas duas formas de pensar. Se o artista só se dedica às questões técnicas sem refletir sobre o seu trabalho, acaba tornando-se um ser parecido com essa figura, com grandes braços e uma cabeça bem pequena. Ele tem muita força, mas não sabe para onde ir. Pelo contrário, o artista com excessiva dedicação apenas às questões da teoria possui os braços raquíticos e uma imensa cabeça, e por isso não consegue se sustentar em pé. Sônia Rangel aborda os processos de criação por uma via compreensiva, de ocupar o interior do seu fazer artístico sem modelos pré-estabelecidos. Para Sônia Rangel, a mais difícil tarefa para quem se lança ao voo livre de ser artista é aprender a olhar e ver com os próprios olhos. Então, para começar a estudar processos de criação, sugiro a leitura dos textos de Sônia Rangel, principalmente o livro Penso Imagens ou Imagens Me Pensam. Outra sugestão é simples. Preste atenção como artistas de diversas áreas falam sobre a criação de seus trabalhos. Leia ou assista entrevistas, documentários, relatos de músicos, pintoras, cineastas, dançarinas. Por hoje é só. Nos encontraremos na próxima videoaula aqui, no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.